Nós Temos História. Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso segundo encontro, falaremos sobre o período de 1889 até 1902. Vamos discutir a Primeira República, a República da Espada, a transição e política dos governadores, o movimento operário e os conflitos entre a alta e a baixa oficialidade das Forças Armadas, dos jovens turcos ao tenentismo. Nós Temos História. Olá, amigos, olá, companheiros e companheiras. Estamos chegando aqui ao segundo podcast, A História do Trabalhismo. Ora, o trabalhismo é republicano. Tivemos duas oportunidades de reafirmar o nosso princípio republicano. Um, em 1963, quando, em virtude do golpe que se tentou dar em Jango e a campanha da legalidade de Leonel Brizola, o Brasil teve um breve período de parlamentarismo, onde reafirmamos o nosso princípio republicano presidencialista em 1963. E numa outra oportunidade, Leonel Brizola, praticamente sozinho, contra tudo e contra todos, liderou a campanha presidencialista contra o parlamentarismo em 1993. Mas o que é a República? Qual que é esse princípio? Da onde surgiu tudo isso, professor Wendel, professor Francisco? Ora, nós temos que recorrer à história para poder entender aonde nasce o princípio da República. É uma palavra que vem da Roma Antiga. É uma palavra que descreve uma forma de governo que tem o chefe de Estado eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios e exerce a função durante um tempo limitado. Esta palavra deriva do latim res publica, expressão que pode ser traduzida com assunto público. Ora, a república é coisa do povo, é coisa do cidadão. E a sua origem no latim, ela vem, como eu disse, da Roma Antiga, que tinha 3 princípios para definir república. O primeiro princípio era você ter um número razoável de pessoas, a multidade. O segundo princípio para se ter uma república era uma comunidade de interesses e de fins, o comunitio. Tem que ter comunhão desses interesses, desses fins. E o terceiro princípio para se ter uma república é um consenso de direito, o consenso juris. Esses 3 princípios são fundamentais para se ter uma república. E aí nós temos diversos tipos de república na história da humanidade. Começamos com a origem em Roma, na Roma Antiga, passando pelas repúblicas clássicas. O que eram as repúblicas clássicas? Era a Grécia Antiga, Atenas, Esparta, berço da filosofia, berço da república. Depois tivemos as repúblicas mercantis, que é o fim da Idade Média, que era o começo das repúblicas comerciais, onde a classe mercantil, com grande prevalência sobre o social e a política, é onde nasce a burguesia e nasce o renascentismo também. Nesse período, nós temos a República de Veneza, a República de Gênova. Depois vem as repúblicas protestantes, baseado na teologia do calvinismo, onde tinha sua grande influência. Veja, professor Francisco, que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, teve um breve período republicano em 1941, o que gerou a Guerra Civil Inglesa. Esse breve período durou apenas 11 anos, quando é reestabelecido a monarquia. Mas essa república protestante, ela influencia fortemente a formação dos Estados Unidos da América, o que difere da formação do Brasil na sua colonização. Como também, ela é muito presente na Holanda e em diversos outros países na Europa. Mas aí chega as repúblicas liberais da França. Liberdade, fraternidade e igualdade. É interessante que a Revolução Francesa nos apresenta
os gerondinos e os jacobinos. Wendel, tu é jacobino ou gerondino, Wendel? Jacobino com muito orgulho. Por que você é jacobino, Wendel? Porque os jacobinos eram os setores mais populares do Terceiro Estado e eram eles que queriam radicalizar o processo revolucionário francês. Eram eles os republicanos que faziam da República com o conteúdo mais popular possível, mesmo sobre as teses e consignas do liberalismo, que naquele momento, no século XVIII, era a linha ideológica e teórica mais avançada daquilo que se propunha. Muito bem. Mas tem um detalhe, meu amigo Enio, professor Enio, meu amigo professor Francisco. Os geraldinos, representantes da alta burguesia, eles se posicionavam do lado direito da Assembleia do Parlamento francês. Então, eles eram considerados de direita. E os jacobinos sentavam do lado esquerdo e eram considerados de esquerda. E essa posição entre os geraldinos e os jacobinos define o que é de direita e esquerda, que vem desde aquela época. Obviamente que por trás disso hoje, né, existe toda uma teoria ideológica entre direita e esquerda. Mas isso é uma pequena curiosidade para a gente se localizar dentro da história. Mas depois das repúblicas liberais, nós também temos as repúblicas socialistas ou comunistas. Ela teve a sua grande inspiração na Comuna de Paris. Grande Comuna de Paris. Muita gente fala da Comuna de Paris, mas não sabe direito o que é a Comuna de Paris. Vou aqui me socorrer mais uma vez o professor Wendel. Wendel, em rápidas palavras, o que é a Comuna de Paris, Wendel? A Comuna de Paris, em meio à grande crise monárquica que havia na França, eis que os trabalhadores tomam o poder, eles proclamam essa Comuna de Paris e, a partir daí, elas propugnam na prática uma série de agendas socialistas e democratizantes para o povo. Né? Foi a primeira grande e efetiva tentativa clara de cunho socialista dentro daquilo que os marxistas defendiam sobre a égide da classe trabalhadora, onde os trabalhadores começaram a pautar uma série de ações e de medidas para democratizar todos os acessos aos bens e serviços para a classe trabalhadora. E, embora uma experiência efêmera, foi uma experiência muito bem-vinda, mesmo em meio a um cenário extremamente caótico que vivia a França naquele período. Muito bem, professor Wendel. Você vê, professor Francisco, o professor Wendel está afinado aqui no nosso bate-papo. Mas, além dessas repúblicas, nós podemos também destacar a República Islâmica, onde a maioria é muçulmana. Um exemplo clássico da República Islâmica é o Irã. Qual que é as características da República Islâmica? Ora, é um governo dividido entre o poder secular e o religioso. Pela Constituição da República Islâmica, ela é presidencialista, eleita pelo voto direto do povo, que esse eleito é o líder político, mas tem um líder supremo, que é o Ayatollah, que controla setores estratégicos da República Islâmica, como as Forças Armadas, o Poder Judiciário e parte do Poder Legislativo. Essas são as repúblicas que, no decorrer da história da humanidade, se apresentam. No Brasil, nós tivemos vários períodos da República. Nós tivemos a República Velha. E a República Velha, vale se notar, é uma reação à assinatura da Lei Áurea. Os donos do poder não aceitavam o fim da escravidão no Brasil e decretam a República. É uma decretação de república sem povo, apenas feita pela classe dominante. Quem põe fim à República Velha e começa a reconhecer o direito dessa legião de escravos é a Era Vargas, que é o fim da República Velha. Depois da Era Vargas, vem a ditadura civil-militar e a nova República. Esses são os períodos da República no Brasil. Mas o professor Francisco também é especialista em República. E vai agora nos contar um pouco aqui um período da história republicana no Brasil. Professor Francisco, nos brinde com o seu conhecimento sobre a República, professor Francisco. Obrigado, Henrique. Agora é hora de história, vamos voltar para o comecinho da nossa República. A nossa República, a República Brasileira, ela nasce com um golpe de Estado, um golpe militar, organizado pelos militares. Marechal Deodoro
proclama a República, dia 15 de novembro de 1889, destitui o monarca Dom Pedro II, que já estava velhinho, e a sua herdeira do trono, a princesa Isabel, que pouco tempo antes tinha assinado a Lei Áurea. Lei Áurea que, inclusive, deu o que falar. Muita gente não gostou da assinatura da Lei Áurea. Sobretudo os escravocratas, aqueles que tinham grandes contingentes de escravos, que trabalhavam sobretudo nas suas lavouras. Então, assinar a Lei Áurea, se por um lado fazia muita vista e atendia à ânsia de liberdade de séculos de pessoas escravizadas do Brasil, deixou muitos descontentes, que inclusive apoiavam diretamente a monarquia. Esses, por sua vez, esses descontentes com a Lei Áurea, retiraram seu apoio e enfraqueceram profundamente a monarquia. O Exército, desde o fim da Guerra do Paraguai, já não estava muito satisfeito com Dom Pedro II. O Exército já não estava muito satisfeito, queria reconhecimento social, queria reconhecimento econômico, melhoria nos soldos, queria reconhecimento político, queria poder participar da vida política brasileira. A Igreja também não estava satisfeita com Pedro II. Pedro II andou porque ele tinha, por força da Constituição, direito a interferir em assuntos internos da Igreja aqui no Brasil no século XIX, a questão do padroado, como é chamada por alguns historiadores, e a questão do beneplácito. Trocando em miúdos, resumindo aqui o processo, Dom Pedro II e a monarquia andou mexendo em 3 instituições poderosas, o Exército, a Igreja e os grandes proprietários de terra, que eram a sua base política, as famílias que dominavam as políticas dos estados brasileiros. Assim, em 1889, através de um golpe de Estado, o Marechal Deodoro proclama a nossa República. Então, a nossa República chega ao mundo através de um golpe de Estado. Essa coisa foi, claro, organizada dentro do Exército, de maneira que a população não participou. E é famosa também a avaliação do professor Zé Murilo de Carvalho, e também com base na carta de um camarada que viria a se tornar, inclusive, ministro do interior na nossa primeira república, o Aristides Lobo. Ele diz: a população assistiu a tudo bestializada. Quer dizer, a população não está entendendo nada. Teve gente que achou que aquilo ali era uma parada militar. O próprio Deodoro já estava velhinho, e em suas cartas, uma carta que ele envia à irmã, 15 dias antes da proclamação, ele se autodenomina um monarquista. Vejam que contradição interessante da história do Brasil. A história do Brasil é muito rica. E nasce, pois bem, a República. Se retiramos um governo, temos que colocar outro no lugar. E os militares se deparam com essa missão. O que vamos colocar no lugar? E aí, dentro do que a gente entende como a Primeira República, período que vai de 1889 a 1930, a gente tem um período curtinho que é chamado de República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Ou seja, quando foram presidentes do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, Marechal Floriano Peixoto, conhecido também como Marechal de Ferro. Marechal Floriano era conhecido pela sua rigidez. Já o Marechal Deodoro, ele era conhecido por ser um oficial tarimbeiro. O que era um oficial tarimbeiro? Era um sujeito que dormia nas tarimbas, nas camas de campanha. Então, ele era muito respeitado pela tropa. Correndo pela beirada, a gente tinha um camarada que era professor na Escola do Exército, na Praia Vermelha, chamado Benjamin Constant, mais uma das grandes coincidências da história brasileira. Benjamin Constant é o nome de um importante jurista suíço, franco-suíço, que escreveu, entre outras coisas, propostas de Constituição. O Benjamin Constant brasileiro, ele põe as suas filhas para cerzir, para costurar a nossa primeira bandeira republicana. E aí ele pega como modelo a bandeira imperial, mantém o verde e o amarelo, tira o brasão da monarquia e coloca o nosso céu. E no meio do nosso céu ele corta uma faixa claramente inspirada no positivismo. Ordem e progresso. Ele esqueceu da palavrinha amor. Acho que não coube, ou enfim, ele não estava de bom humor, mas o amor também é uma palavra usada pelos positivistas à época, mas ele colocou lá só ordem e progresso. E assim estamos até hoje. Ordem e progresso, porque era aquela a concepção, como a gente disse no nosso último encontro, a ideia do positivismo. Vamos organizar para progredir. Novamente, era importante ficar livre do que era o passado, do que era velho, a escravidão, a monarquia, as ruas estreitas. Novamente, eu cito Belo Horizonte. Belo Horizonte é a própria capital republicana brasileira. Ela é fundada em 1897 e ela é absolutamente planejada.
Vejam, naquele momento onde os automóveis estavam iniciando as suas rodagens, Belo Horizonte já é construída como uma cidade com ruas largas, com passeios amplos, com praças que centralizam o encontro de artérias, de avenidas e ruas principais. Ou seja, é uma cidade absolutamente racional, como o bom positivismo pregava. Então, esse primeiro momento, essa primeira república, com os governos dos dois marechais, ela vai se dedicar a realizar aquelas tarefas que eram fundamentais. Ou seja, vamos fazer uma nova Constituição, vamos substituir a Constituição de 1824 por uma Constituição republicana. Então, tem-se a Constituição de 1891, onde é celebrado o princípio do republicanismo e, como a gente disse no nosso último encontro, é celebrado também o princípio do federalismo, ou seja, vamos descentralizar o poder. É também marcada pelo presidencialismo e pela laicização do Estado, ou seja, pela separação do Estado e da Igreja. E estabelece o nosso primeiro sistema eleitoral republicano. Mais uma das contradições, ainda que não fosse mais através do voto censitário a participação, ou seja, o sujeito não precisava de ter renda para poder votar, como era no Brasil Império, na monarquia, ele tinha que cumprir uma série de requisitos que acabou também limitando a participação. Tinha que ser homem, tinha que ter mais de 21 anos, soldados não podiam votar, mendigos também não podiam, e o sujeito tinha que ser minimamente alfabetizado, o que também já colocava um monte de gente fora da participação política. E as mulheres também não podiam participar. Então, esse primeiro momento, conhecido como República da Espada, ele é um momento de organização dessa república. A gente tem um problema econômico grave, que já vinha, claro, desde a monarquia, desde o Império, e que tentou se resolver através de uma política de Estado conhecida como encilhamento. Ou seja, o Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, ele começou a emitir papel-moeda, dinheiro. Ele começou a emitir papel-moeda com bancos privados e ele facilitou o acesso ao crédito. Só que o que ele acabou fazendo com isso, quando ele garantiu que o pessoal tivesse mais acesso à grana? Inflação e acesso ao crédito e especulação. Ele não contava, o encilhamento não foi uma política econômica regulada ou que tivesse previsto esse tipo de comportamento dos grandes devedores e dos grandes credores. Então, foi uma política desastrada a princípio. No campo da política, houve também muitas disputas regionais, a maior disputa está na revolta da Armada, porque havia, dentro das próprias Forças Armadas, indivíduos que também ainda defendiam a monarquia, havia indivíduos que queriam uma mudança mais profunda, ou seja, é um momento de reorganização ou de organização desse Estado republicano. Esse processo, ou seja, o final da República da Espada, ele é celebrado com a eleição do nosso primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, paulista, inclusive. E, não por acaso, um grande representante dos proprietários das fazendas de café de São Paulo. Então, aí a gente tem, a partir da eleição do Prudente de Moraes, depois do Campos Salles, a gente vai ter a organização de alguns bordões da história, que eu vou chamar aqui o professor Wendel para explicar melhor, que é a República do Café com Leite, ou seja, esse nome a gente já alguns historiadores já não usam mais, mas o que seria, e o que não aconteceu o tempo todo, mas o que seria um revezamento do poder entre os paulistas e os mineiros, a oligarquia paulista, a oligarquia mineira se revezando no poder. É importante dizer para quem está nos ouvindo que a oligarquia nada mais é do que são aquelas famílias que controlam historicamente há muitos anos a política aí na sua cidade, no seu estado. Você provavelmente conhece algum político que é filho, neto, bisneto de famílias que estão na política brasileira há muito tempo, controlam as terras, controlam a eleição no seu município, no seu estado. Aqui em Minas nós temos vários. Os Bonifácio Andrade até hoje, 2021, tem deputados federais, inclusive um dos deputados federais mais novos da Câmara dos Deputados, hoje é um bisneto do Bonifácio. E vejam, isso remete à nossa independência, ao patrono da independência, Zé Bonifácio. Até hoje a família desse homem está mandando nesse país. Então, o que é, grosseiramente dizendo? Organiza-se, os militares fazem a primeira Constituição Republicana, a segunda Constituição da história brasileira, em 1891, eles tentam resolver o problema econômico, não são muito bem-sucedidos, os civis
depois desses primeiros 5 anos da República da Espada, conseguem acordos, conseguem se acordar, as oligarquias estaduais conseguem minimamente se organizar, retomam o poder, elegem o primeiro presidente civil, o Prudente de Moraes, e o Prudente de Moraes vai começar a tocar o que a gente chama de Primeira República, de fato. E ela é caracterizada, sobretudo, que eu acabei de falar, pela política do café com leite, ou seja, esse revezamento no poder entre oligarquias dos estados e a política dos governadores. Ou seja, eles vão estabelecer uma estrutura que garanta que eles permaneçam no poder, uma estrutura de permanência no poder, que vai favorecer o coronelismo, que já vinha desde o Império, desde da guarda lá criada nas regências, onde apareceu esse sujeito, o coronel da Guarda Nacional, o título desaparece, a guarda desaparece, mas o título permanece, e também a política dos governadores, que é um instrumento eleitoral, que o professor Wendel vai explicar muito melhor que eu, mas que garante que eles sejam sempre bem-sucedidos nas eleições. Então, eu deixo aqui a palavra com o professor Wendel. Venha, meu querido, venha aqui abrilhantar o nosso papo, por favor. Realmente, professor Francisco, realmente a Primeira República, dentro das suas características, ela era uma república oligárquica excludente, muito bem colocado como você abordou, além da política dos governadores, que posteriormente entraria no governo Campos Salles, decorrente do acordo e dos rearranjos da oligarquia paulista, que era a maior produtora de café, e Minas Gerais, que era o maior colégio eleitoral, elas, mal ou bem, como você colocou, que nem sempre elas alternavam, mas em grande parte elas hegemonizaram o processo da Primeira República. Para provar que a própria Primeira República era uma república excludente, extremamente oligárquica, vamos pegar os direitos políticos. Os direitos políticos relacionados ao cidadão era de que o cidadão de 21 anos ou superior a essa idade, de preferência do sexo masculino, que excluía as mulheres, pudessem saber ler e escrever, ou seja, era o voto capacitário. Qual era a consequência disso, Henrique Mathiesen? Foi uma ampla exclusão, porque, vamos pegar o dado, no censo de 1872, assim como no censo de 1890, mais de 82% da população era composta de analfabetos. Então, com esse processo, se na Constituição de 1824 o voto era censitário, ou seja, baseava-se na renda do cidadão, o cidadão com renda, ele fosse alfabetizado ou analfabeto, ele poderia deter a sua cidadania, o uso dos seus direitos políticos. Na República, como você tinha uma legião de analfabetos, quando você coloca o voto capacitário, você exclui majoritariamente uma série de brasileiros. E ainda mais, contando os ex-escravos, recém-libertos a partir de 1888 com a Lei Áurea, contando os brasileiros pobres, ou aqueles que detinham bens, mas que eram analfabetos. Você exclui uma série de pessoas. E, a partir daí, a participação política eleitoral da população em geral já era totalmente excluída, e você já tem um processo de ampla marginalização da cidadania. E aí, como é que vai ser o processo eleitoral? O processo eleitoral concentrado nessas grandes oligarquias vai ser o que muitas vezes o Lima Barreto, de forma irônica, trata na obra Os Brusundangas, que para participar do processo eleitoral tinha que ser muito forte, era uma verdadeira batalha. Capangas de um lado de uma chapa oligárquica, capangas do outro. E se você votasse de forma ilesa, você daria parabéns, mas geralmente sempre tinha os seus feridos, alguns ou outros mortos de plantão, e fora as fraudes conhecidas dentro do processo eleitoral, onde até mortos votavam, né? Por incrível que pareça, né? Havia o voto do bico de pena, né? Onde se forjavam com as atas fraudulentas os possíveis eleitos. E se a oposição fosse eleita? Raros eram aqueles da oposição que conseguiam ser reconhecidos, porque havia uma chamada Comissão Verificadora de Poderes. Que é a Comissão Verificadora de Poderes? Digamos, eu sou candidato a deputado federal e eu sou eleito. Digamos que eu fui bombado de votos da classe média, dos operários que sabiam ler e escrever. Só que o Henrique Mathiesen era um milionário e ele tinha um parça chamado Francisco. E aí os dois falaram, vamos ferrar, vamos sacanear o Wendel. O que a gente vai fazer? Olha, ele foi eleito pelo voto, mas a gente não reconhece na comissão verificadora. Isso era chamada a degola dos candidatos. E aí era aquela coisa, eu ia para o beleléu, para não dizer outra palavra, e aí eu não podia exercer os meus direitos políticos
sufragados através do voto popular. Então, meus amigos, minhas amigas ouvintes, meus amigos que estão participando dessa oportunidade de atividade, de conhecimento e informação sobre a história do Brasil republicano. Essa era a realidade da Primeira República, de uma cidadania regulada, excludente, e, ao mesmo tempo, que favorecia a alternância dessas oligarquias que pactuavam dessa política dos governadores. E, por sua vez, sem essa cidadania, como é que os trabalhadores, como é que o povo em geral poderia exercer a cidadania num país caracterizado por uma baixa participação popular, onde raramente havia greves? Já havia greves, por exemplo, já na monarquia, como a revolta dos bondes no Rio de Janeiro, e depois, paulatinamente, com o pipocar da República efetivada, como muito bem Francisco colocou, por um golpe militar, onde o monarquista seria alçado à grande liderança com o Marechal Deodoro da Fonseca, e isso é uma ironia muito interessante da peculiaridade da história brasileira. Eis que essa cidadania ela é muito excludente, e aí o povo tem que encontrar outras formas de manifestar a sua satisfação ou insatisfação diante do processo político. E aí tem o pipocar, das revoltas republicanas, no início, em meio à alternância de Deodoro com Floriano, com a República da Espada, e aí depois você tem, com Prudente de Moraes, revoltas como, por exemplo, a de Canudos, e assim sucessivamente, até a revolta da vacina e a outras manifestações populares. Fora a nascente criação do movimento operário, que paulatinamente tomaria corpo e forma do Brasil da virada da década de 1890 para 1900. Então, volto para você, Henrique Mathiesen, volto para você, Francisco. Professor Wendel, jamais degolaria a sua candidatura. Pelo contrário, eu voto em você. Professor Francisco, voto no Wendel ou não voto no Wendel, professor Francisco? Voto sim. Pode contar comigo para fazer campanha. E outra coisa, eu não sou milionário, professor Wendel, não sou milionário. Mas faltou aqui, professor Wendel, a gente relatar um pouco o papel das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas na Primeira República de forma mais organizada. Conte para mim, professor Wendel, como é que eram as Forças Armadas na Primeira República e o conflito entre a alta e a baixa oficialidade. Pois bem, como o Francisco colocou no Império, os militares eles queriam maior participação política. Com o golpe da República, eles começaram a ter maior protagonismo. Mas diante dos conflitos entre o Exército, principalmente composto por republicanos, e na Marinha, que tinha uma representatividade expressiva de monarquistas, eis que nessas turbulências, os civis depois voltam ao poder após a pacificação pela força, pelo uso das armas do Marechal Floriano. Só que, posteriormente, você começa a ter conflitos internos nas Forças Armadas, principalmente no Exército. O Exército, querendo ou não, tinha o maior protagonismo no Brasil, tanto que, por conta disso, o Hermes da Fonseca ele é eleito já na década de 10 como presidente da República, em meio a todo o processo de turbulência da política brasileira e de consolidação da Primeira República. Só que aí tem aquela questão, qual é o exército que vai ser moldado no Brasil? É o exército bacharelesco, dos velhos oficiais, da velha oficialidade, o exército mais político, ou o exército mais profissionalizado para garantir a defesa da sua soberania, a defesa justamente da proteção, da integridade territorial, nacional? Então, dentro dessa demanda, aí você já tem o movimento dos jovens turcos. O que é esse movimento dos jovens turcos? Foram jovens que foram na Alemanha e viram, por exemplo, toda a atuação do exército prusso depois alemão, principalmente nas proximidades da Primeira Guerra Mundial. E era justamente um dos maiores exércitos do mundo. E por conta dessa influência de trazer todas as experiências e aprendizados do exército alemão, automaticamente eles foram conhecidos, pasme, como os jovens turcos. E esses jovens turcos dariam a ideia da renovação do que seria as Forças Armadas, principalmente o modo operante daquilo que o Exército deveria agir, principalmente no âmbito profissional e técnico, influenciando o mundo castrense. Foi nesse período que, a partir do final dos anos 10 para o decorrer dos anos 20, além do aperfeiçoamento da Escola Militar de Realengo, onde se formava a oficialidade, você teria a criação da famosa ESAO, que se conta na Vila Militar. O que é a ESAO? É a famosa Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, onde geralmente capitães
vão e começam a ter uma formação mais aperfeiçoada da sua vida militar, o que corresponde hoje a capitães que se formam como majores e automaticamente a sua equiparação são equivalentes ao mestrado em ciências militares. Então foi daí que surgiu a ESAO. Só que esses jovens oficiais queriam muito mais além do processo do aperfeiçoamento da Força Armada para suas missões. Eles viram que, diante da bagunça que havia a partir da alternância das oligarquias com a política dos governadores, deveria se haver a moralização do processo político-eleitoral, a ampla participação dos militares na vida pública e, além da moralização das eleições, pelo voto secreto e com uma maior participação da população nos processos decisórios. E é a partir daí que a baixa oficialidade, a partir dessas demandas, começa a germinar o que seria conhecido pela historiografia como movimento tenentista. E o restante eu deixo para vocês, porque está sendo bom, como diria a filósofa Maria das Graças Meneghel, Hugo Xuxa, bom falar com vocês e brincar com vocês. Muito bem, professor Wendel, muito bem, professor Francisco. Percebe que o povo é um detalhe que atrapalha, não? Como o povo atrapalha a velha república, como o povo atrapalha as oligarquias, como o povo atrapalha as elites brasileiras, né? Mas isso é assunto para o decorrer desta jornada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós temos história. Esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista, Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista, com o apoio do PDT de Minas Gerais. Fique ligado! Para mais informações, cursos e notícias, acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola, www.ulb.org.br. Acesse também o canal do Centro de Memória Trabalhista no YouTube.